Para quem ainda não me conhece, meu nome é Flaviane Dutra e o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje é: quais são os 6 pilares para eu, mãe, me transformar em uma mãe empreendedora que fatura 5 mil ou mais em casa vendendo roupas infantis? Então, se você quer saber quais vão ser esses pilares que vai dar a base aí para você conseguir se transformar nessa mãe empreendedora que fatura 5 ou mais em casa, fique até o final dessa live que eu vou contar para vocês quais são esses pilares. E eu vou começar falando que o primeiro pilar que eu acho muito importante, e essa vai ser a base de tudo que você for fazer mais pra frente, por isso que eu começo com essa base, é você conhecer o mercado, conhecer seus concorrentes, conhecer os seus clientes e definir um diferencial. Esse seria o primeiro pilar da sua empresa e é esse que vai te dar a base para todos os outros processos. Tudo que você definir agora vai ser muito importante para o depois, para tudo que você for fazer no depois. Vocês vão perceber ao longo desse vídeo, como eu vou mostrando para vocês nessa live, que vocês vão perceber que essa primeira etapa é muito importante. Então, como que seria fazer essa base? O primeiro ponto, vocês iriam ir conhecer mais sobre os concorrentes de vocês. Então, como que eu vou fazer essa análise, Flaviane? Você vai analisar como que esses concorrentes se comportam, qual que é a localização deles, qual que é o tipo do atendimento deles, qual que é as formas de pagamento que eles utilizam, quais são as classes sociais que eles atendem, quais os tipos de produto, quais os valores desses produtos, se eles estão nas redes sociais, como que é esses atendimentos nas redes sociais, se eles fazem entrega ou não, se eles têm site ou não, enfim, você vai fazer todo um apurado da empresa, das empresas, dos concorrentes que você tem. E isso vai te ajudar a interpretar quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos de cada empresa. E o que isso vai me ajudar, Flaviane? Isso vai te ajudar a enxergar aonde você pode trabalhar, onde que estão os gargalos dessas empresas e aonde você pode trabalhar. Você pode trabalhar nas fraquezas dessas empresas para você se fortalecer e se diferenciar. Porque se for para você entrar no mercado para ser igual a todos, então para mim não vale a pena. Eu acho que a gente tem que entrar para ser diferente, para que você possa atrair a atenção do seu cliente. Porque se você entrar para ser só mais um de igual, já o mercado já está cheio. Então, com essa análise, você já vai conseguir perceber aonde são os pontos fortes e os pontos fracos dos seus concorrentes, e isso vai te ajudar na criação aí do seu diferencial. Depois que você fez essa análise de concorrentes, você vai para a parte de definição da cliente ideal. Então, você vai entender quem que é sua cliente, qual que é a idade dela, onde que ela gosta, onde que ela frequenta, quais os produtos que ela precisa, qual que é a necessidade dessa cliente, quais que são os desejos dessa cliente. E o que isso vai trazer para mim, Flaviane, de benefício eu fazer essa análise? Porque para você conversar com a sua cliente, você precisa saber se ela é mulher, se é homem, porque a forma como você se comunica com uma mulher é diferente da forma como você se comunica com um homem. A forma como você se comunica com uma jovem, uma adolescente, é diferente da forma como você se comunica com uma pessoa mais madura, um adulto ou uma pessoa mais madura. Então, é diferente a forma de se comunicar. E para você ter conexão, porque nada mais quando você gera uma venda, é porque você se conectou com esse cliente, você entendeu esse cliente, ele se conectou com você de alguma forma. Então, para você criar essa conexão com esse cliente, você precisa saber quem que é ela, qual que é a idade dela, o que ela precisa no dia a dia dela, aonde que ela está, para você fazer uma parceria depois, você precisa saber o que ela consome. E você precisa também entender qual que é a necessidade dessa cliente. E esse é um dos pontos chaves. Por quê? Quando você entende qual que é a necessidade de uma cliente e você resolve essa necessidade, você traz uma solução para uma necessidade, você se destaca. Na verdade, nós não estamos aqui, eu sempre falo isso para vocês,
Nós não estamos no mercado para vender produtos, nós não estamos aqui para vender serviços, nós estamos aqui para vender a solução de uma necessidade. Então, quando você descobre uma necessidade, você traz uma solução, você tem grandes chances de se destacar e essa cliente ter olhos para você. Então, essa questão da necessidade é um ponto crucial para você definir. Então, entenda a sua cliente, se coloca no lugar dela. Se você já é mãe, já coloque aí quais que são as suas necessidades e comece a observar, converse com outras mães também, entenda as necessidades que elas têm. E tudo isso somado, você analisando os concorrentes, você analisando as necessidades, você entendendo quem que é a sua cliente, tudo isso vai te ajudar a se conectar e conseguir ter uma empresa diferenciada e se destacar. É interessante também que você entenda quais também são os desejos dessa cliente. Flaviane, você está falando aí de desejo, de necessidade, de analisar concorrentes. Me dê alguns exemplos. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, para analisar concorrentes. Quando eu fui fazer a minha análise da minha empresa, eu verifiquei que nenhuma empresa fazia entregas. Então, eu vim com delivery e isso me fez chamar a atenção. Fiz uma coisa diferente do que todo mundo fazia. Essa foi uma das propostas, só para vocês terem ideia. Então, eu trabalhei em cima de um ponto fraco que os meus concorrentes não trabalhavam, só para exemplificar para vocês entenderem. Ah, Flaviane, me dê um exemplo de necessidade. Ou quem que é nosso cliente? Vamos entender que quem que é a nossa cliente? Quando eu fui definir a minha cliente, quem que é ela? Ela é uma mulher, ela é mãe, ela tem entre 25 e 38 e 40 anos, 44 anos. O que ela usa para ela? Ela está nos salões de beleza, ela está nas lojas de roupas femininas, ela está nas lojas de calçados femininos, ela está nas lojas de calçados de criança, ela está nos eventos infantis, então aí você começa a traçar, ela está nos fotógrafos infantis, ela está no odontologista infantil, ela está no balé, ela está no futebol. Então você começa a definir aonde que essa cliente está, o que ela consome. Isso vai te ajudar lá na hora das vendas, a fazer parcerias. Então, é importante. Flaviane, e a forma como você vai se comunicar com essa cliente? Eu já era mãe. Então, eu já entendi as necessidades mais ou menos das mães. Eu tinha amigas mães, onde eu podia fazer entrevistas para poder tentar entender melhor essas necessidades. Então, você vai fazendo pesquisas, você vai anotando por você e com isso você vai utilizando disso para gerar conexão com as clientes. Me dê um exemplo de necessidade de uma mãe, Flaviane. Por exemplo, economia de tempo. As mães, tem mães que trabalham fora, tem mães que estão com os filhos em casa, mas é difícil sair, a gente sabe, principalmente quando a criança ainda é pequena. No atual momento, a gente sabe a dificuldade que é para se deslocar, ainda mais com uma criança, né? Então, tem que ter todos os devidos cuidados. Então, você tem que se colocar no lugar dessa cliente e entender essas necessidades. Então, quando eu trago o delivery, quando eu trouxe o delivery para minha loja, eu estava atendendo uma necessidade também daquela mãe de economia de tempo, para ela não ter que se deslocar para ir até a loja e ela receber o produto na casa dela. Esse é um dos exemplos que eu posso trazer para vocês. E essas clientes, elas também têm desejos. Ah, Flaviane, me dê um exemplo também de desejos. Às vezes o que essa cliente quer é um produto específico, vamos supor, ela quer um produto para montar o enxoval e na cidade ela não encontra o produto para montar o enxoval dela. Então, é um desejo dela que tem produtos de enxoval. Então, se você já sabe que esse é um desejo que ela não está conseguindo atender, não está conseguindo encontrar no mercado, você pode utilizar desse desejo. Às vezes ela quer um atendimento diferenciado, personalizado, humanizado, porque a maioria das empresas do mercado não estão dando um bom atendimento para essa mãe. Se você vem com um atendimento diferenciado, você vai se destacar. Então percebem que é um quebra-cabeças só desse primeiro momento, que é a base. Então é muito importante que antes de tudo você conheça o mercado que você está atuando, você conheça seus concorrentes,
conheça seus clientes e conheça as necessidades, os desejos desses clientes. E diante de tudo isso, quando você fizer toda essa análise, você já vai começar a entender também qual o tipo de produto que você pode ter na sua loja. Por quê? Você analisou seus concorrentes, você já viu qual que é as marcas que eles trabalham, quais que são os estilos de produtos que eles têm na loja deles, e você já pesquisou com as suas clientes ou com as suas amigas ou com você mesmo e verificou quais que eram os produtos que estavam em falta, que essas mães não estão encontrando, o que elas precisam que não está sendo atendido. Então você pode vir com um estilo, vamos supor que ninguém trabalha com moda blogueirinha, por exemplo. Você pode vir e trabalhar com a moda blogueirinha e se destacar, sendo que você percebeu que isso era uma necessidade, que todas as mães queriam esse estilo de produto, mas não estavam encontrando. Ou você pode vir só com enxoval, porque você percebeu que na sua cidade está com déficit, não tem peças de uma loja focada em enxoval. Então você vem com a proposta de enxoval. Então disso você já começa a entender mais também qual o produto que você deve trabalhar para se destacar. Você pode vir com a marca que ninguém trabalha, um produto diferente que ninguém conhece, porque às vezes as mães já estão cansadas de ver todas as lojas trabalhando com as mesmas marcas, e aí você vem e traz algo diferente para se destacar. Então tem várias formas de você fazer essa análise. E no final você fecha com a conclusão definindo um diferencial para sua empresa. Porque você já analisou o mercado, você já analisou seus concorrentes, você já analisou seus clientes, já entendeu as necessidades e os desejos delas, já entendeu qual que é o tipo de produto que você precisa ter. Então agora é a hora de definir um diferencial. Na minha loja, por exemplo, o diferencial que eu utilizava era compre sem sair de casa. Ou seja, eu queria trazer praticidade para a vida das mães, de uma forma que elas comprassem, seja via delivery, seja via condicional, ou seja, eu indo até elas fazer esse atendimento, de uma forma que ela comprasse sem precisar sair de casa. Então esse era o meu diferencial e realmente era um diferencial, porque não tinha ninguém que trabalhava com esse diferencial na minha concorrência. Então percebem que quando você faz essa análise, você consegue enxergar oportunidades no meio dessa análise. Então, é muito importante, por isso que eu chamo ela de base. E a partir dessa base, você vai conseguir fazer as próximas bases. Daí, isso vai te ajudar nas vendas, isso vai te ajudar nas redes sociais, isso vai te ajudar na hora dos planejamentos, tudo baseado nesse ponto. Então, eu digo que esse é o pilar número 1. Conhecer o seu mercado, conhecer seus concorrentes, conhecer seus clientes, conhecer dos produtos e entender qual que é o melhor produto e definir o seu diferencial. Esse seria o primeiro pilar e a base. Flaviane, qual que seria o segundo pilar para eu me transformar em uma mãe empreendedora que fatura 5 mil ou mais em casa vendendo roupas infantis? O segundo pilar que eu vou trazer para vocês é você fazer a estrutura da sua loja. E para você fazer essa estrutura, não requer muito, mas requer vários detalhes para você conseguir fazer. Você pode fazer de forma simples, mas requer várias coisas. Não é um simples colocar uma mesa, ter um computador e um celular. Vai além disso. Pode ser de forma simples, mas vai além disso, que às vezes, olhando do lado de fora, a gente nem imagina que tem toda uma estrutura por trás disso. Dentro da estrutura, eu posso trazer aqui de exemplos para vocês que você vai ter que definir uma marca, você vai ter que definir o nome da sua loja, você vai ter que criar o seu CNPJ, você precisa de uma conta jurídica. Eu trouxe aqui alguns passos para a gente ver, ó. Você precisa definir a sua estrutura física mesmo. O que eu vou precisar? Vou precisar de um computador, vou precisar de um celular, vou precisar de uma mesa, uma cadeira, uma impressora. A estrutura física mesmo. Eu vou precisar de um espelho, se o cliente for até a minha loja. Vou precisar de uma mesa para poder mostrar os produtos. Vou precisar de um provador, ou vai fazer aonde que essa pessoa vai experimentar a peça se ela for vir.
Se eu for até ela, se eu for mandar um condicional, qual que é a estrutura que eu preciso para mandar esse condicional. Então ali você vai definir a estrutura física mesmo que você precisa. E dentro dessa estrutura física, a gente ainda pode aí você precisa definir qual que vai ser a embalagem, como que você vai entregar esse produto. E se for um presente, qual que é a embalagem de presente que você vai mandar. Se for um condicional, como que é esse condicional, em qual embalagem que você vai mandar esse condicional. Então você precisa montar essa estrutura. Você precisa escolher um sistema para que você possa, porque eu falo que isso ainda mais para nós mães, quem aí é mãe, o sistema traz muita praticidade, para quem não é mãe também, porque você vai alimentando o sistema com os dados desde quando você começa e depois ele já te dá tudo de forma automatizada, ele já faz a migração, né? Une todos as informações de estoque com vendas e isso facilita muito a sua vida. Com o financeiro, você consegue unir tudo num lugar só e ter relatórios de tudo integrado, de forma integrada. Então, o sistema é um ponto assim crucial que traz praticidade, que traz agilidade e tanto para você quanto para o seu cliente. Então, você precisa definir também um sistema. Isso faz parte também da hora de estruturar a loja. E depois que você escolhe esse sistema, você precisa saber como utilizar esse sistema, como que ele funciona, né? Não tem como você montar a sua estrutura hoje e antes olhar, estudar como que funciona esse sistema. Depois você precisa de definir como que vai ser suas formas de recebimento. Se você precisa de uma maquininha de cartão, você precisa providenciar essa maquininha de cartão. Você precisa começar a criar suas redes sociais, criar seu e-mail da loja, baixar aí o aplicativo do WhatsApp para você conseguir utilizar o WhatsApp com as suas clientes, já ir fazendo as configurações. Você precisa definir como que você vai entregar esses produtos. Você precisa saber se é você que vai levar, se é você que vai entregar, ou se você vai contratar uma empresa, ou se é o cliente que vai retirar com você. Você precisa definir essa parte da entrega. Você precisa escolher os fornecedores, as marcas que você quer trabalhar. Pesquisar como que vai ser como que é a forma de trabalhar desses fornecedores para ver se enquadra no que você precisa. E você precisa fazer os primeiros pedidos para montar o seu primeiro estoque. Então percebem que é toda uma estrutura que parece simples e pode ser simples, mas que tem um passo a passo e que tem detalhes, né? Todo um passo a passo para você estruturar a sua loja. E aí, depois você tem que definir como que você vai apresentar esses produtos para esse cliente. Você precisa captar essas fotos, ou tirar essas fotos, ou pegar como fornecedor essas fotos para você poder apresentar esses produtos para esses clientes. Você precisa definir como que você vai apresentar esses produtos, vai ser o cliente que vai até você que vai até ele, você vai colocar essas fotos num site, você vai colocar ele num Google Drive, no WhatsApp, no catálogo do WhatsApp, no catálogo do Instagram. Então, assim, você precisa definir como que você vai apresentar esses produtos para esses clientes e precisa definir como que vai ser sua forma de atendimento. Se você vai atender você que vai ao cliente, se é ele que vai até você, se você vai mandar entregar, enfim. Percebem que dentro da estrutura, antes mesmo de você começar, tem todo um passo a passo uma base também para você começar. Então, o primeiro pilar que nós falamos foi a questão de conhecer o mercado, conhecer os concorrentes, conhecer mais sobre os seus clientes, conhecer mais e criar um diferencial e definir os produtos que você vai trabalhar. Na segunda estrutura, no segundo pilar, eu falo para vocês como que vocês vão estruturar a loja de vocês, desde a criação ali do CNPJ, a forma de pagamentos, criação de redes sociais, definir entregas, definir embalagens, marcas, nomes, tem toda uma estrutura. Terminada a parte de estruturação, Flaviane, então agora qual que seria o terceiro pilar?
o terceiro pilar seria as finanças, porque você já fez o pedido do seu produto, você já escolheu seus fornecedores, você já estruturou sua loja, você já conhece seus clientes, você já criou seu diferencial, então já definiu qual que é o estilo de produto que você quer trabalhar. Então agora é hora de você saber como gerir os números da sua empresa. Então as finanças seriam o terceiro pilar. E o que você vai aprender dentro das finanças? As finanças vai te ajudar a como precificar esses produtos de forma correta, porque existe a forma correta de você precificar. Você vai entender quais são os dados que você precisa ter para depois você fazer uma análise e fazer essa precificação. Então, o primeiro ponto é você saber quais os dados que você precisa para que você alimentar. Aí, se você tem um sistema, você precisa alimentar ele de forma correta para depois você tirar esses dados, saber quais os dados que você precisa para depois você precificar. Então, tem todo um passo a passo. Então, você precisa saber quais são os dados que você precisa. Você precisa de dados de venda, você precisa de dados de vendas, você precisa de dados de compras, das compras que você fez, você precisa de dados de despesas fixas, dados de despesas variáveis, de investimentos que você faz. Todos esses dados são importantes para que você depois consiga entender se a sua empresa, qual que é a margem que você tem, se você está tendo lucro ou não, se você, quanto que tá as suas despesas, como que você pode melhorar essas despesas, se essas despesas estiverem altas, como que você pode fazer para ter mais lucro. Então, tudo isso vai impactar no seu resultado. Então, é muito importante que você saiba quais os dados que você precisa, que você alimente o sistema de forma correta, para que esses dados estejam corretos também. E quando você tem tudo isso, você sabe como precificar o seu produto corretamente, você sabe como fazer planejamentos para o futuro, planejamentos de marketing, planejamento de vendas. Tudo isso vai te ajudar, então você precisa entender também dos números da sua empresa. Aqui dentro da parte do terceiro pilar, eu coloquei aqui, saber quais os dados, entender sobre, saber analisar se você está tendo lucro ou não, qual a sua margem líquida, qual a sua margem bruta, qual que é o seu lucro bruto, lucro líquido, saber entender tudo isso, saber precificar, outra coisa importante dentro também aí das finanças, ter um controle de estoque, que esse é um grande gargalo, né? Às vezes as pessoas não sabem controlar o estoque, e estoque não pode ficar parado, estoque parado é dinheiro parado. Então, você precisa aprender, né, como ter um estoque saudável, porque isso vai impactar no seu resultado para que você tenha lucro. Afinal de contas, o que a gente quer quando a gente empreende é lucro. E o lucro, para você ter lucro, nada mais é do que você comprar os produtos pelo menor preço possível e ter o menor custo da empresa, o menor custo fixo possível. E com isso, você vai conseguir ter o melhor lucro possível. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, mostrando essas 3 bases, é que vocês tenham uma empresa de sucesso e que vocês se transformem nessa mãe de sucesso, que vai empreender e que vai conseguir faturar seus 5 mil ou mais e vendendo roupas infantis e com sucesso, uma empresa realmente lucrativa. E aí você precisa, quando a gente fala também de finanças, a gente tem que saber também como fazer as provisões, como que a gente vai provisionar as despesas, para a gente saber não só do hoje, mas saber do amanhã, do daqui 12 meses, de como funcionam as nossas despesas. A gente precisa também saber o que fazer com o que a gente teve lá o seu lucro e agora, o que eu vou fazer com esse lucro? Eu vou gastar ele todo em compras, eu vou guardar ele todo, como que eu vou utilizar desse lucro que eu tive da empresa? Então, também tem a forma certa de você gerir. Então, esse seria o terceiro pilar, as finanças. Então, qual foi o primeiro pilar? Primeiro pilar, conhecer de mercado, conhecer de produto, conhecer do seu cliente e criar um diferencial. O segundo pilar seria montar a estrutura da sua loja, criando CNPJ, não só a estrutura física, mas também a estrutura de como que você vai entregar o produto, como que você vai atender esse cliente, de definir um sistema, de criar suas redes sociais, toda a estrutura que você vai precisar para que sua loja funcione. E o terceiro, que é as finanças, para você aprender a gerir e ter sucesso na sua empresa.
O quarto pilar que eu trago aqui são as vendas. Então, você já entendeu sobre o seu mercado, já entendeu sobre o seu cliente, já estruturou sua loja, já fez seu pedido, já chegou seu pedido, você já precificou, já pôs tudo no lugar. Então, agora é hora de vender. Então, esse é o quarto pilar. E para você vender, você precisa entender de vendas, você precisa saber as estratégias certas para você vender. E para isso, existem também várias formas de você atender seu cliente. Tem como você atender seu cliente de forma física, presencialmente, e aí existem estratégias para esse atendimento presencial. Existe o atendimento que você faz pelas redes sociais, e aí você precisa entender de redes sociais para você conseguir captar a atenção desse cliente, para você conseguir transformar essa conexão com o cliente em vendas. Você precisa se conectar com esse cliente e para isso você precisa de estratégias. Você precisa saber como fazer um condicional, qual que é a forma correta e segura de fazer isso. Você precisa saber como fazer um cadastro de cliente de forma eficiente, para que isso você possa usar disso a seu favor nas vendas. Existem várias formas, existem estratégias de como que você vai convencer e atrair esse cliente nas redes sociais, então precisa entender também de vendas em redes sociais. Você também precisa entender sobre o WhatsApp. Hoje é uma ferramenta aí muito utilizada, acho que por quase todos nós, né? Utilizamos o WhatsApp e existem estratégias corretas para você utilizar o WhatsApp, assim como as redes sociais e assim como as vendas no presencial. Então, quando a gente fala de vendas, não é só aquela venda de estar ali só com o cliente mostrando o produto. Por trás daquele atendimento, seja um vídeo que você vê nas redes sociais, seja uma enquete, seja uma caixinha de perguntas, seja uma conversa no WhatsApp, tudo aquilo que você vê, existem estratégias. Existem estratégias na hora de abordagem, seja no presencial, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp. Existem estratégias de apresentação de produto nessas três tipos de venda, e existe a forma também de você finalizar essa venda para você ter sucesso. Posso dar aqui um exemplo para vocês de finalização, de como a gente pode finalizar fazendo um bom pós-venda. Quase ninguém hoje faz pós-venda. Como que você depois pode reter esse cliente, que você está em contato com esse cliente. Você pode colocar ele num grupo, numa lista de transmissão para você estar sempre em contato com ele. Você pode fazer uma ligação, você pode mandar um e-mail, você pode mandar um SMS. Então percebem que tem toda uma estratégia? Então vender não é apenas, existem estratégias, às vezes a gente vê assim as pessoas fazendo uma venda ou alguém te atendendo e você não percebe que por trás daquilo tem toda uma estratégia. Então você tem que atrair o cliente, converter ele em venda, né? Captar ele, converter ele, trazer ele e depois ainda fidelizar ele com você para que vocês criem um relacionamento sólido e duradouro aí na empresa de vocês. Então as vendas seriam o quarto pilar. Flaviane, e qual seria então o quinto pilar? O quinto pilar que eu trago para vocês é a estratégia de divulgação nas redes sociais. Hoje, como que seria essa estratégia de divulgação? Quando você faz lá uma postagem nas redes sociais, as redes sociais ela faz uma entrega orgânica. O que é essa entrega orgânica? Ela vai entregar ali para aquelas pessoas que ela acha que tem interesse. Mas não necessariamente, se você tem lá 1000 seguidores, ele vai entregar a sua postagem para esses 1000 seguidores. Ele vai mostrando os posts conforme o cliente tem interesse. E aí ele vai selecionar ali as pessoas que ele acha interessante, suas postagens, vai mostrar para uma parcela delas, mas não vai mostrar para todas. Então a estratégia de divulgação nas redes sociais é uma forma de você acelerar o processo de vendas, ela está ali ligada ao processo de vendas. Isso vai fazer com que você aumente o seu engajamento, você conquiste mais clientes de forma mais eficiente, atraia mais clientes para o seu negócio de forma mais eficiente.
Porque como eu disse para vocês, quando você coloca ali a sua postagem só natural, no orgânico mesmo, ele vai entregar só para uma parcela. Enquanto você poderia estar atendendo, alcançando muito mais pessoas dentro do seu mercado, ele vai estar entregando só ali para uma parcelinha. E eu sei que para você quer entregar para o máximo de pessoas, né, possíveis, conquistar o máximo de clientes. E dentro disso eu falo com vocês, nem sempre seguidores, nem sempre curtidas, nem sempre comentários significam que você vai ter um bom resultado. Como que eu meço então, Flaviane, se o que eu faço hoje ou o que eu vou fazer no futuro de empreender com a minha loja de roupas infantis está trazendo resultado ou não? Não fique apegado com os seguidores, com curtidas e comentários. O que você tem que estar atento é às suas vendas. Se as suas vendas estão sempre no crescente, isso é o resultado que você precisa. Não é seguidores e não é curtidas e nem comentários que vão editar aí os seus resultados no final do mês. Então, fique sempre de olho nos seus resultados. E para que você aumente cada vez mais esses resultados e que para você consiga atender o máximo de clientes, que alcançar o máximo de pessoas alinhadas com o seu produto, essa forma de divulgação é muito importante. E existe a forma correta de fazer. Para quem aí já tem o perfil comercial, já está acostumado a ver aí uma tagzinha embaixo das publicações escrito promover. Mas não é só clicar lá no botão promover que você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Existe a forma correta de fazer a postagem, existe a forma correta de fazer a legenda e existe a forma correta também de fazer essa divulgação dessa publicação. Então, não é apenas ir ali e clicar em um botão. Existem estratégias também e essa eu consideraria como o quinto pilar. Então, como vocês podem ver, ele é um pilar muito importante, porque eu coloquei ele entre um dos pilares, essa divulgação. E o sexto e último pilar que eu trago para vocês se transformarem nessa mãe empreendedora que fatura 5 mil ou mais em casa vendendo roupas infantis, são as estratégias para você se diferenciar. O que eu chamo essas estratégias? Eu falo de diferenciar, eu dei esse nome para esse pilar. Porque aí eu penso em todas as estratégias que você pode usar, seja de marketing, de vendas, tudo que você pode fazer para se diferenciar no mercado. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para exemplificar para vocês entenderem o que seria esse sexto pilar. Por exemplo, você poderia mandar junto com os seus produtos um brinde. Toda vez que o cliente fizer uma compra, você pode colocar um brindezinho lá sem ele estar esperando. E eu falo muito disso, você ir além do cliente, do que o cliente espera. Porque quando o cliente compra de você, ele espera no máximo que você entregue o que ele pediu. E toda vez, pelo menos, que eu recebo algum produto que eu compro e que a empresa foi além do que eu esperava, eu me surpreendo toda vez. Que seja com um bilhetinho escrito à mão, que seja com uma caneta, que seja com um brinde, um pirulitinho para minha filha, eu já fico encantada, para mim já tem um diferencial. Então percebem que às vezes você nem precisa fazer algo que tenha um gasto monetário mesmo para a empresa. Às vezes é um simples bilhete escrito à mão, pode fazer toda a diferença. Uma mensagem escrita à mão nesse momento, por exemplo, com uma mensagem positiva, né, que pode ali dar um aconchego para o coração dessa mãe. Mandar algum brinde para criança, e aí você pode utilizar da sua criatividade, né? Porque você pode mandar livrinhos de colorir, você pode mandar uma caneta, você pode mandar máscara, e muitos dos seus fornecedores você pode pedir na hora de fazer as compras também, pedir aí brindes para os fornecedores, que eles costumam sempre mandar algum brinde, e você pode utilizar desses brindes para dar para os seus clientes. Então é uma opção também. Então assim, use a criatividade e tente sempre ir além do que o cliente espera. Outra opção para você se diferenciar, você pode pensar numa estratégia para parabenizar a sua cliente ou os filhos da sua cliente no aniversário dela ou dos filhos dela. Mas para isso você vai precisar ter um sistema e captar esses dados da cliente. Então percebe da importância de ter um bom cadastro?
cadastro completo e ter um sistema, que aí naquela data o seu sistema vai te avisar que aquela cliente está fazendo aniversário ou que os filhos dela estão fazendo aniversário, e aí você pode mandar um cartão de aniversário, você pode mandar um desconto, você pode dar um brinde, enfim, você usa também aí da sua criatividade. Hoje quase ninguém faz isso. Você pode fazer uma ligação para dar os parabéns. Então, existem várias formas que você pode utilizar, por exemplo, dessa estratégia também para se destacar. Outra coisa que você pode fazer também para se destacar, eu utilizava disso também. Eu utilizava da minha filha mesmo para mostrar as peças da loja. Fazia ali, colocava os looks da loja com ela e fazia sessão de fotos, tirava foto, fazia vídeos e as mães ficavam enlouquecidas. Eu tinha mães que falavam, olha, eu quero a roupa da Alice, já especificamente. Ou se não, era alguma roupa que eu já tinha pegado para ela usar. Quando eu comprava, eu já fazia estratégia de já comprar algumas peças para ela já dentro da compra. Porque ela era um meio que eu tinha de fazer a divulgação da minha empresa também. Então, aí a hora que chegava, eu pegava algumas peças para ela e sempre que ela ia utilizando as peças, eu ia postando foto dela com as peças. E isso dava, a mãe se conectava, já via a roupa vestida, via que era real, que a gente realmente existia, e ela se conectava e isso se transformava em vendas. Então é uma possibilidade que você tem também. Outra coisa que eu fazia também para me destacar na loja, não só utilizar da Alice. Uma vez por semana, por exemplo, eu convidava uma mãe para fazer sessão de fotos com os filhos dela com as roupas da loja. Então, eu pagava a sessão de fotos e de brinde ela ganhava o CD com todas as fotos tiradas por uma fotógrafa. Então, se você tem essa possibilidade, né, de fazer isso, no meu caso eu já tinha um investimento, mas se você não tiver, não tem problema. Espere aí o investimento ou faça do seu jeito, com o seu celular, seu próprio celular mesmo. Então, faça de acordo com as suas possibilidades. E aí eu convidava, e toda mãe gosta, né, quando a gente convida, né, os filhos para fazer sessão de fotos, elas adoram. Aí uma vez por semana eu chamava um filho de uma cliente para fazer essa sessão de fotos. E além de fazer a sessão de fotos, eu aproveitava e também fazia vídeos. E depois utilizava desses vídeos para divulgar nas redes sociais. Então é uma opção aí também para você se diferenciar. Que às vezes, quando a gente posta aquelas fotos de produtos vindo dos fornecedores, não dá aquela credibilidade que realmente é uma criança real, que você realmente existe. E quando você posta de uma criança de uma cliente, a outra mãe do outro lado vê que você realmente existe, né? Que você está ali, que você fez aquela sessão de fotos. Além da mãe que está ali com o filho tirando as fotos, fica super feliz pelo convite também. E ainda ganha as fotos de brinde, né? Então, é uma opção para você também se diferenciar. Outra coisa que a gente fazia também para captar clientes, fazia sorteios com cupons. Então, por exemplo, tinha colônia de férias. Eu já sabia quem que estava na colônia de férias? Mães. Então, eu dava algum brinde, por exemplo, um vale compras. As mães preenchiam os cupons e no final da colônia de férias a gente fazia um sorteio. E com isso, dentro do cupom eu já colocava lá que ela estava autorizando, né, utilizar daqueles dados para futuras promoções, e depois nós entrávamos em contato com essas clientes apresentando a nossa empresa. Então, era uma forma que nós tínhamos de captar clientes. E quando eu falo isso, eu falo de sorteios de cupons, viu, gente? Muito cuidado com esses sorteios que você faz aí nas redes sociais. Esses sorteios eu não sou a favor, porque deles você vai captar clientes que não estão conectados com seus produtos, clientes que não estão alinhados, ou seja, a pessoa vai ali, vai te seguir só por causa do brinde e não porque ela está realmente conectada com você, com o seu objetivo, com o seu diferencial e com os seus produtos. Então, eu não sou a favor de fazer aqueles sorteios de redes sociais. Então, muito cuidado também com esse sorteio. Então, por isso que a gente fazia de cupons, porque eu já sabia que quem ia estar ali na colônia de férias seriam mães e depois eu poderia utilizar desses dados para poder divulgar, captar novos clientes.
Outra opção que eu posso trazer para vocês também, nesse sexto pilar de estratégias para se destacar, esteja presente em eventos onde você sabe que tem mães. Por exemplo, agora que eu dei exemplo da colônia de férias, tem um evento, pode ser um evento de Natal, por exemplo, onde tem Papai Noel e você sabe que vai ter várias crianças. Pode ser, às vezes, um webinário ou algum evento de educação infantil, por exemplo. Então, faça questão de estar presente nesses eventos e aproveite também e convide lá quem está promovendo o evento e dê algum brinde em troca do preenchimento de um cupom, por exemplo. E aí, no final desse evento, você pode fazer um sorteio e você consegue também captar dados. E é muito importante que você esteja presente nesses eventos onde outras mães estão, porque aí você também pode promover lá, fazer alguma promoção, promover sua marca, dar esse brinde, e aí você pode pensar em estratégias, porque você sabe que quem vai estar naquele evento são mães, são crianças. Tinha um evento aqui também, por exemplo, na minha cidade, que era literário, uma vez por ano, que também ia só mais famílias, mães, crianças. Então, você começa a observar os eventos temáticos, os eventos que tem na sua cidade e vai observando o que se enquadra para o seu negócio, para você pensar numa possível um sorteio ou uma parceria voltada para esse evento. Você pode pensar em estratégias também para fazer com escolas de balé, com escolas de natação, com escolinhas de futebol, com escolas, lembrar dos aniversários das escolas, para as escolas que fazem aniversário, aproveitar se seus filhos se você tem filhos e esses filhos fazem atividades, de aproveitar desses lugares onde seus filhos frequentam também para fazer parcerias. Então, existem várias formas de vocês fazerem várias estratégias para se destacar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês conhecerem. Você pode pensar também em questão, por exemplo, outra estratégia que eu trago para vocês também, a questão de feriados, quando tem feriados, você já falar sobre algum estilo de roupa que talvez aquela mãe vai precisar naquela data. Por exemplo, se está chegando o feriado e é verão, você vai sugerir ali para aquele feriado peças de biquíni, moda praia, blusa de proteção solar, roupão, uma touquinha para proteger, um chapéuzinho para proteger do sol. Então aí você vai pensar em estratégias para aquele feriado. Então utilizar também do calendário, usar feriados, usar datas comemorativas, Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais. Sempre tem alguma data ali que você pode aproveitar e também usar a seu favor para se destacar. Então, aqui são alguns, vou relembrar aqui com vocês esses 6 pilares agora, para a gente relembrar tudo que a gente aprendeu aqui na noite de hoje. Então, primeiro pilar para você se transformar em uma mãe empreendedora que fatura 5 mil ou mais em casa vendendo roupas infantis é conhecer o mercado, conhecer os concorrentes e conhecer as suas clientes e disso criar o seu diferencial. Segundo pilar, estruturar a sua loja. Estruturar não só da estrutura física, toda a estruturação, desde sistema, marca, nome da loja, criar CNPJ, conta jurídica, meios de formas de recebimento, já pedir a maquininha de cartão, definir fornecedores, definir como que você vai apresentar esses produtos para essas mães, como que vocês vão atender essas mães, toda essa parte de estrutura mesmo para você começar. A terceira seria o terceiro pilar, finanças, que é você entender os seus números, os seus resultados e utilizar disso a seu favor para transformar em resultados positivos. Porque se você não souber lidar com os seus números, não souber captar os dados necessários e saber precificar de forma correta, você pode até ter resultado, mas não vai conseguir ter lucro. E o nosso intuito aqui é que você tenha lucro. Quarto pilar seriam as vendas, entender de vendas presenciais, vendas nas redes sociais, vendas no WhatsApp e quais as estratégias que você pode fazer dentro das vendas. Quinto pilar, a parte de divulgação nas redes sociais.
É saber não só fazer aquela postagem, mas saber como utilizar daquela postagem das redes sociais para atingir um público, mais pessoas, mais clientes e trazer mais clientes para sua empresa. E o sexto pilar, que são as estratégias para você se destacar, estratégias para você se diferenciar. Então é isso que eu quis mostrar aqui para vocês, como que vocês podem utilizar, quais são as 6 bases que você precisa para se transformar em uma mãe empreendedora que fatura 5 mil ou mais trabalhando em casa. Eu quis aqui mostrar para vocês de tudo o que vocês precisam. Flaviane, se eu não tiver esses 6 pilares que você mostrou aí, você acha que eu posso ter sucesso? Aqui eu criei assim, eu coloquei os 6 pilares que para mim são os mais importantes. Eu acredito que se faltar um desses pilares, eu acredito que você não vai ter aí o resultado que você espera. É muito importante que você trabalhe com esses 6 pilares para você conseguir se transformar nessa mãe que fatura 5 mil reais ou até mais em casa vendendo roupas infantis.